Boa noite, Júnior. Boa noite, prazer, alegria estar aqui. Perfeito, muito obrigado por ter vindo. E vamos começar nosso bate-papo aí. Me diga uma coisa, como é que foi o começo de sua carreira? É interessante porque o surgimento da agência talvez dificilmente pudesse ocorrer hoje com todo o redesenho da área que a gente está passando. Não é? Isso com certeza vai ser assunto do que eu vou tratar um pouquinho mais lá na frente. Mas a minha formação é direito. Hoje eu até comentava, eu estou muito feliz. Antes de tudo, eu queria agradecer bastante estar aqui. E eu espero que essa noite seja bastante produtiva para vocês, que a gente consiga fazer com que seja valioso esse momento, porque para mim já foi. Né? Eu comentava que quando eu chegava aqui, eu fiz direito aqui na Federal, e já na entrada, lembrando do CCHLA, aquela parada toda, já me veio todo um filme e a nostalgia bateu no coração. Pois bem, a minha área era direito, mas eu sempre, não havia curso na área de publicidade na ocasião. Isso em 1988, eu já estava formado, já era auditor de contas públicas. Olha que loucura, né? Para vocês verem que a busca da arte da gente, daquilo que a gente realmente quer e ama e que a gente busca como caminho profissional da gente, às vezes não bate a porta logo no início, né? Isso acontece, isso não é tão incomum. E eu, numa conversa com um cunhado meu, eu falei que tem um sonho de ter uma agência de publicidade desse jeito, do jeito que eu estou falando aqui agora. E ele topou, entregou a conta, na época a conta de lojas, de uma rede de lojas, estava no início, e eu abracei aquela oportunidade, convidei um amigo que achava que tinha aptidão, e a gente foi à luta. Foi desse jeito. Em 1988, fevereiro de 1988, a gente está fazendo 29 anos, parando a gente está fazendo 30 anos com relação a essa... E estamos aí, né? Você estava estudando direito na época? Não, eu já era formado, eu era auditor de contas públicas, concursado. Inclusive, chega um momento que eu deixo essa carreira de consultor e vou seguir o que eu realmente queria para a minha vida, que era tocar a agência. E eu brinco muito com esse momento, porque eu digo que a minha sogra e minha mãe quase que me internam. Né? Esse cara tá louco, né? Com emprego conquistado e vai largar tudo. Mas era aquilo que eu queria e eu acho que acertei, por isso que eu estou aqui hoje. Né? Eu estou agradecido que você tomou essa decisão, né? Porque se fosse ainda o funcionário público, né? Não estaria conversando comigo agora e eu não estaria aprendendo tanto como eu vou e como eu sei que vou aprender. Então, perfeito. Você falou desse convite. Como é que foi? Você foi num ambiente formal ou você estava na casa da... Não, isso foi num sábado. A gente estava... Eu não me recordo assim em detalhes, mas provavelmente a gente estava tomando uma cerveja, né, que ninguém é de ferro, e numa conversa informal. E eu abracei aquela oportunidade. Eu sempre tive vontade, era um sonho. Tanto isso é verdadeiro que depois eu cursei a Federal para a área de comunicação, né? E cursei ainda 2 anos e meio. Cheguei até a cadeira de fotografia. Na época não havia ainda, a especialização era ou jornalismo ou relações públicas. Eu confesso a vocês, já deixando talvez um exemplo, eu confesso a vocês que eu me arrependo muito de ter abandonado. Na época eu não tinha filhos ainda, eu estava tocando agência, já trabalhava, não é? Eu acho que ainda nem tinha entrado como auditor, eu estava concursando. E eu, com 2 anos e meio, deixei. Há um momento na vida da gente, esse momento que vocês estão vivendo, em que a gente se acha muito atarefado, a gente se acha muito ocupado, você acha que está... Não é, gente. Não é. Eu tive 8 anos de sala de aula. Eu falava isso todo dia para os meus alunos. Cara, aproveitem esse momento. Mergulhem. A gente vive numa cidade fantástica, não é? Uma cidade que nos foi abençoada com tantas belezas, com tantos momentos. Você tem sábado e domingo que você curtir. Segunda, sexta, mergulhe. Hard worker. Esse aqui foi o meu curso com o Murilo Gama. O Murilo refez um pouco a minha vida. Depois quero ver se tem a oportunidade de falar um pouquinho desse momento da minha trajetória, porque eu voltei a estudar como um louco. Eu estou estudando muito. Eu só vou dormir 11,
meia-noite, uma hora, você ia ligar para mim outro dia e disse, eu vou ligar 9 horas, tem algum problema? Só dou 1 hora da manhã. Tem que conferir antes, né? E aí, só fechando aquela história, desculpa, eu falo muito, me seguro mesmo. Só fechando aquela história, então, eu ingressei na comunicação, como eu já trabalhava e já tocava agência, eu não me senti, na época, me senti extremamente ocupado, atarefado, não consegui em condições de tocar a universidade de comunicação. E eu lamentei. Tanto é que depois eu volto, recentemente eu fiz uma pós em marketing digital na I10, e já tinha feito MBA pela USP em marketing, mas em administração de empresas para altos executivos. E depois, esse momento do marketing digital, para mim, foi mágico, porque pela primeira vez eu estava na academia estudando o que efetivamente eu fazia, porque até então permitia-se, naquele momento em que a gente começou a agência, quase que uma pegada meio que autodidata. Isso é muito verdadeiro e eu tenho que... Beleza. E também muito comum para quem está em área inovadora, né? Ser um autodidata. Não, e naquele ano de 88, porque a primeira emissora de televisão, porque a televisão sempre foi um marco em que impulsionou a área de publicidade e propaganda, era de 87. Né? Nós somos de 88, quer dizer, era uma época. Recentemente eu fui convidado para outra universidade e eu resolvi não fazer slides. Eu contei um pouco isso a você. E eu levei mídias. E eu comecei a contar a minha trajetória e a trajetória da publicidade na nossa cidade através da mídia. Aí eu levei um Matic, que eu acho que vocês não sabem nem o que é, uma fita imensa aqui. Aí levei uma Betacam digital, uma DVCam, aí lá na frente uma XDCam. E no final eu fiz uma brincadeira com eles, porque quando a gente começou a agência em 88, e eu comecei também com a parte de direção de televisão, porque eu ingressei direção de VTs, eu comecei voltado para a área de produção, e isso era uma coisa que me fascinava, e eu brinquei com eles, porque a gente dizia naquela época que o sonho nosso era fazer algo em cinema, em 4K, que era o máximo em definição, né? E aí eu brinquei com eles, 4K hoje está no meu bolso. A loucura que a tecnologia nos levou, né? Que é outra parada. Tudo muda, né? Mas, Júnior, vamos falar um pouco dos seus mentores? Me fala aí dos professores que você teve, quem te inspirou, quem você acha que foi divisor de águas. Tem duas referências muito fortes na propaganda. Eu acho que isso é quase que figurinha carimbada. Na época em que a gente começou, era o Washington Oliveto, né, que era um grande criativo, e ainda é hoje, é reconhecido mundialmente. E logo depois o Nilson Gonage, que é outra figura. Mas tinha um cara, e aí eu vou me reportar ao meu sócio, Sérgio Rick, que talvez esse tenha sido meu guru, o cara que eu convidei para conversar a agência, que também fazia direito. Você vê que ninguém é perfeito, né? Eles acabam tudo fazendo direito. E eu trouxe ele para a agência, e a gente enxergava um cara na época, que esse cara foi o guru da gente, que é o Júlio Ribeiro, da Talent. Esse cara era um cara da área de planejamento, ele tinha uma agência na época, a Talent existe até hoje, ele está afastado, abriu outro negócio, porque ele tem paixão por essa atividade, e o Júlio tinha uma agência na época, só para vocês terem uma ideia, ele não atendia conta pública, ele não atendia conta de cigarro, e ele não atendia conta de bebida. Quer dizer, ele se negava dentro do propósito que ele tinha de fazer da comunicação esse elo, essa relação entre marcas e pessoas, que as marcas que ele trabalhasse trouxessem outro contexto. Não é, digamos assim, ou outro propósito, palavra mais apropriada. E aí ele fez Brastemp, ele faz até hoje o Postos de Ipiranga, não é? E fez grandes campanhas, essa talvez sejam as mais marcantes, e com essa pegada, com essa definição de conceito do que ele efetivamente queria trabalhar. E outra coisa, com uma pegada de empatia já naquela ocasião, de conseguir se colocar no lugar do consumidor, né, das pessoas, que eu acho que é a grande força e frente desse mundo atual que a gente está vivendo, ele já tinha lá atrás. E como é que ele era como pessoa?
o seu bate-papo com ele? Totalmente diferente, por exemplo, de mim, era tranquilo. Eu acho que por isso que o meu sócio também, que é um cara muito tranquilo, muito... Eu sou agoniado na agência, né? Eu sou esse cara assim, sangue nos olhos vermelhos, aquela coisa. Hoje eu já melhorei bastante. Inclusive estou buscando aí na meditação achar... você já deve ter ouvido falar nas técnicas de meditação voltado para o mindfulness, que é hoje algo que está bem ligado no mundo corporativo. Então estou buscando um pouquinho dessa pegada meio maluca, embora eu acho que a gente precisa no hard work ter esse punch, né, de ir para cima, ter um pouco de agressividade, né, no bom sentido, claro, para que a gente possa fazer que as coisas aconteçam, né? Mas ele era mais zen, e o Júlio tinha essa coisa, mas tinha não, tem, tá vivo aí, tá fazendo coisa bacana. Ah, perfeito. E dos professores universitários aí na tua graduação em Direito, teve alguém que te marcou? Que conseguiu te convencer a fazer um concurso, cara. Eu tenho o maior respeito pelo curso, inclusive eu fiz prova da OAB, paguei a OAB durante o ano. Tenho grandes amigos na área de direito, do qual eu me orgulho muito, são amigos meus até hoje. Mas eu não consigo ter assim. Talvez o meu primeiro professor assim, de introdução a direito, Carlos Coelho, um cara que marcou, o Alexandre Belo, de Constitucional também, que está ainda hoje aqui na universidade. Talvez são dois caras aí, mas teve muita gente bacana. Mas eu prefiro um pouco. Me lembrar do curso agora da pós, porque estava mais ligado ao dia. Tranquilo. Você abriu sua empresa em 89, né? 88. Ah, em 88. Então teve seu primeiro cliente como convite para abrir a empresa. E depois disso, como é que foi a prospecção depois da Maia? Como é que vocês cresceram? Como é que vocês atuaram? Vamos perguntar sobre isso. Quando a gente começou, havia um termo muito comum chamado House Agency, agência da casa. E a concorrência logo, carimbou a gente com... eles são House Agency. House Agency é a agência da casa, aquela agência que se limita a trabalhar a marca da qual ela nasceu, digamos assim. E a gente, muito pelo contrário, logo de imediato a gente começou a se lançar no mercado. E não que a gente negasse essa origem, né? A gente começou trabalhando uma marca fortíssima, que era a Lojas Maia na época, mas em 88 ainda começando, depois ela se expandiu, né? E eu acho que a gente teve uma parcela importante, que a gente passou mais de 10 a 12 anos trabalhando com eles. E eu tenho muito orgulho nesse momento, porque a pegada do varejo, durante muito tempo na publicidade nacional era o patinho feio. Por quê? Porque o varejo, ele geralmente é o formato que a gente chama de moldura de oferta. Preço, produto, condição de pagamento. Não é? Praticamente era isso, mas a gente buscava criar dentro daquele contexto, né? Exigia da gente alavancar a venda não só nessas três condições, mas o varejo sempre teve essa coisa da pegada do imediato, da presença, do resultado ali adiante, do ponto de venda falando, porque tudo comunica, né? A gente esquece disso às vezes. Tudo comunica. Tudo. Quando eu digo isso, quando você entra numa loja, a luz, o vendedor, a forma como ele está vestido, a forma como ele fala, o jeito como o produto está exposto, a vitrine lá fora já te fala alguma coisa, né? A gente esquece sobre isso. Então o varejo nos deu, no DNA da gente, essa exigência do ser rápido, do ser ágil, do entregar para ontem, do senso de oportunidade, da venda ali na tua porta. Isso foi muito importante para a carreira da agência. Eu atribuo que talvez todo esse aprendizado que a gente teve desse início nos conduziu a fazer um trabalho bacana e conseguiu nos dar a velocidade que muitos momentos pediam no atendimento de outras contas que surgiram ao longo desses quase 30 anos. Perfeito. E para uma pessoa como eu, que trabalhou com distribuição, né? Quando eu penso varejo, eu penso herói. Capilaridade, né? Eu dizia aula, capilaridade, logística, os caras não entendiam, né? Que era questão. Então, Júnior, vamos continuar falando dos seus mentores aí. Você falou do Júlio, né? Tem mais alguém que você vê como importante aí?
Eu vou falar com o Murilo, né? O Murilo Gun, a turma ri um pouco disso, o Murilo é muito jovem, né? Eu tô com um pouquinho mais de 50 e a gente não se liga nessa parada de idade. Na minha cabeça é um moleque lá, não vou me comparar, mas louco, com gás, com tesão pra gente tocar o barco. E o Murilo talvez tenha sido esse cara que deu uma virada na chave, porque quando eu deixei de ensinar em 2014. Foi um dos períodos mais bacanas da minha vida, foi o período de sala de aula. Porque sala de aula te exige a cada dia, né? Eu fazia loucuras na sala de aula para conseguir passar o conteúdo para a galera, fazer mover a importância que era aquele momento, daquele encontro que eles tinham, né? E eu, felizmente, só tinha uma turma, decorava o nome de todo mundo, consegui dar um tratamento bem personalizado. A faculdade me permitia isso, né? Pois bem, e aí eu vinha nessa pegada de aprendizado lá atrás, por conta da sala de aula, porque quando você vai para a sala de aula, você tem que estar com todo aquele conteúdo mais consolidado, mais firme, me fez estudar cada vez mais. E quando eu deixei, porque a Estácio comprou a Uniwall e havia uma série de exigências, porque a minha formação de base acadêmica era direito, e eles pediam que você tivesse, para agregar e atrair mais, a carreira mais lá atrás, que agregasse dentro do que eu ensinava. E eu acabei não ficando. Mas a vontade e essa questão do sentido de aprendizado, de querer e de continuar aprendendo, ficou em mim. E aí eu voltei para o curso de reaprendizagem criativa com o Murilo, que me abriu assim um leque de visões, novos prismas, de eu conseguir compreender muita coisa que tinha acontecido na minha vida, e daí eu não parei mais, né? Já estou fazendo outro curso agora de marketing digital, concluí 2 certificações agora pela RD, né, do qual também é outro momento que a Antares está vivendo, um da RD na prática e outro de introdução ao inbound, que é algo que eu estou me debruçando e estou conduzindo a agência muito nesse sentido, que é um marketing de conteúdo, né, um marketing de atração, que é outra história, outro momento, atrelado a toda essa experiência de vida e também dos profissionais que eu tenho na agência. Eu estou num momento assim que eu acho de uma equipe brilhante que está em volta da gente, pessoas bacanas, que se divertem, que amam o que fazem, e isso me dá um gás, tremendo, e a alegria da gente estar tocando, acordar todo dia e estar tocando a empresa e entregando coisa bacana, que isso que é fundamental, né? Para as marcas e para os clientes que a gente cuida e que a gente defende lá na agência. Beleza. Como é que você começou a tua carreira como professor universitário? Como é que foi o convite lá? Essa história é muito louca, bicho. As coisas que acontecem na minha vida, eu acho que acontece na vida de todo mundo, né? Eu estava aqui, minha esposa estava em Nova York, numa convenção de varejo, né? A espécie da Confederação de Varejo Americana, e eles estavam fazendo a 99ª, acho que é isso, reunião de varejo. No ano seguinte seria a 100ª. E eu estava aqui, ela me ligou, venha para cá, tem uma vaga aí para você participar do evento. E eu catapultei, peguei o voo para lá, ela já tinha decidido, minha esposa é muito desenrolada, passagem, coisa tudo, eu me mandei para lá. E lá eu sempre gostei muito de ver experiência de marca, né? De ver isso em 2006. E eu fui fazer uma visita a uma loja de experiência de marca, era a American Girl. Isso dá um negócio que era uma boneca que estava estourando na época. E havia uma experiência de compra naquela loja. E eu comecei a fotografar. E na hora, e no meu inglês, que eu brincava com o Júlio ontem, macarrônico, que eu disse, não, eu sou professor na universidade, lá em João Pessoa, no Nordeste do Brasil, e eu estou aqui fotografando, e ela me liberou, e eu fotografei. Resultado, quando eu voltei, recebi o convite para ensinar. Isso indicado por outro amigo meu, e eu comecei lá, inclusive usei esse material numa das aulas, quando eu fui trabalhar a questão do ponto de venda, e era algo
de um frescor, né? Porque era um negócio que estava acontecendo ali. Eu acredito muito nessa questão da matéria acadêmica de sala de aula, trazer essa experiência viva do que está acontecendo na hora, né? E eu fazia muito isso na época aí. Eu acho que hoje tem muitos alunos espalhados trabalhando aí, e tem um carinho muito grande por mim, porque eu acho que eu tenho essa pegada guerreira, aquelas coisas que você falava, enfim. Então você estava lá em Nova York, precisava tirar essas fotos, aí o pessoal perguntou quem você era, você disse, não, eu dou aula lá em João Pessoa. Aí quando chegou aqui, recebeu o convite para ter aula. Que loucura isso, né? E aconteceu, e eu acho que abracei essa oportunidade com muito carinho. Eu confesso que me assustou, sala de aula no início assusta, não tem professor que não diga isso, no primeiro dia de aula dá um frio na barriga, mas aquilo no final virou uma cachaça, assim, que às vezes eu sinto falta, sabe? Sala de aula é um negócio muito... É uma troca, um diálogo, uma volta, um brilho nos olhos. Eu acredito muito na questão da força do entusiasmo, né? E eu jogava todo. Tanto é que acabava a aula, eu estava bicho morto. Parecia que eu tinha saído da academia. Mas é porque eu tinha uma entrega muito grande. E confesso a vocês que o fato de eu ter uma turma facilitava isso, com certeza. Porque a luta de professor é um negócio insano, né? Porque não acaba em sala de aula. Tem o atrás, né? De preparar a aula, de corrigir prova, preparar prova que seja legal, atender a expectativa do aluno. Isso é de um processo de riqueza, de transformação profissional que eu indico para todo mundo que puder, em algum momento na sua vida, ensinar, ir para a sala de aula, eu digo que vá, que não há nada mais gratificante e nesse sentido também enriquecedor, sem dúvida. Que bom, né? Aí eu já fico mais tranquilo de minha parte, né? Então, beleza. Vamos voltar aí para Antares. Me diga aí como é que foi tua vida empresarial, por exemplo, nos anos 90, que já faz um tempo, né? Eu tô curioso para saber como era. Então, trajetória, eu vou tentar resumir muito, eu sei que eu falo bastante, eu vou tentar resumir. Acho que a gente nasceu na época de ouro da propaganda. A gente nasceu num momento que toda essa estrutura que havia da mídia tradicional estava voando. Até que em 90 começou a se falar em below the line. Below the line era aquela divisão que havia, que a propaganda estaria em cima e abaixo dela teria todas as outras ferramentas de comunicação de marketing, principalmente marketing promocional. Aí a gente vê uma série de pequenos, como é que eu diria, de outras pequenas ferramentas dentro do marketing promocional. Você via ativação de marca, você via várias outras coisas menores como sampling, não vou recordar tudo, mas enfim, só dentro do marketing tradicional você tem uma série de coisas identificadas como importantes à comunicação e começaram a dividir verba com a propaganda. Aí entrou muito forte a assessoria de imprensa, foi muito por isso, vai revelar isso aqui, que muitas agências que eram agências de propaganda mudaram para agências de comunicação. Em 1990, se você pegar um resgate da história, você vai identificar isso, porque aí todo mundo queria entender um pouquinho também de toda essa outra área, né? E começou a trazer, eu mesmo tive assessoria de imprensa, montei a minha área de marketing promocional dentro da agência, que trabalhava tudo, desde da folheteria o treinamento das equipes de venda para ter um diálogo o mais associado com a comunicação de massa que a gente trazia lá. E aí vieram todas as outras ferramentas, né? Força de vendas, marketing direto, relações públicas, já aí junto com assessoria de imprensa. E aí, em 96, 95, 96, a gente tem o advento da internet, não é? E ainda não com a formatação pura de marketing ainda, mas já dando os primeiros passos, é o Web 1.0, aí depois vem as redes sociais já no final da virada do século, e aí sim começa a tomar uma certa musculatura, e o negócio da gente começa a virar de cabeça para baixo, e é esse momento que a gente está vivendo agora. Se você me provocar depois, falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante, esse desenho atual do que a gente está vivendo, né, que é pulsante e é revolucionário, eu diria. Então vamos falar sobre isso. Como é que está o dia hoje? Como é que é, por exemplo, a vida no escritório e a prospecção que você faz hoje em dia? Eu vou falar um pouquinho do cenário do que eu vejo. Eu tenho acompanhado isso nos últimos anos
interessante, eu fui um pouco privilegiado e tive um pouco de sorte disso, porque nos últimos 4 anos eu fui presidente da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Propaganda, do capítulo Paraíba. E isso me fazia estar, pelo menos a cada 2, 3 meses, em uma cidade do país, reunido com as outras associações, e a gente respirava um pouco todo esse momento, né? Então isso me deu outros olhares e me enriqueceu com outras opiniões do que estava acontecendo. E a gente vive um momento muito peculiar, eu acho, porque além do redesenho de toda essa estrutura da comunicação, da forma de fazer propaganda e da forma de fazer comunicação, além disso, a gente vive nacionalmente e mundialmente algo que seria comparável à tempestade perfeita, porque juntou tudo. A gente tem uma crise ética, a gente tem uma crise social, a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise financeira no mundo. A gente provavelmente, eu estava lendo agora há pouco um economista chamado Dominique Bardon, acho que Barton, e ele falava uma coisa que eu fiquei, e realmente faz um pouco de sentido, de que esses próximos 20 anos provavelmente sejam os mais radicais na história da humanidade. Isso é um pouco assustador no sentido que a gente está vendo alguns líderes aí, para não citar nomes, emergindo sob condições assim de um conservadorismo e de um olhar para trás, eu diria até assim, que assusta um pouco. E em razão de todo esse momento da globalização, dos excluídos, das pessoas que não conseguiram acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Eu até li agora há pouco que 54% da população no mundo ainda não está conectada à internet. Isso dá algo em torno de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. É um número ainda assustador, né? Então há um esforço ainda a se percorrer e a se diluir para que a gente possa fazer com que toda essa abundância que a gente vê de um lado de conhecimento e compartilhamento de tanta coisa bacana que a gente está vendo acontecer da tecnologia, realmente consiga alcançar um número maior de pessoas. Isso tem sido um propósito de grandes empresas e instituições ao redor do mundo, né? Isso também nos deixa esperançosos. Mas aí, voltando para o nosso negócio aqui, para não me distanciar tanto, eu estava tentando contextualizar para vocês que vocês imaginam, dentro de toda essa complexidade de mudanças que eu citei aqui rapidamente, muitas delas eu não vou detalhar porque vocês estão vivendo no noticiário e sentem na pele a cada dia, eu resgatei um pouco esse olhar do mundo. A gente tem um redesenho e uma desconstrução, e ou melhor, um convite a discutir todos os pressupostos, ou boa parte dos pressupostos que nos conduziram na nossa atividade ao longo desses últimos 10, 15 anos. É louco, velho. É desafiador. Assusta no início. Mas depois, eu acho que também que vem um elemento, eu sei que é chavão dizer isso, mas não há como fugir, de um senso de oportunidade tremendo, não é? Era isso que eu ia perguntar, né? Para um público como é do Startup Grind, que naturalmente é muito disruptivo, você vê essa mudança de cenário mais como oportunidade ou mais como um risco? Quando falo em risco, eu me lembro do Júlio Ribeiro. O Júlio Ribeiro dizia que não há propaganda sem risco, né? Hoje, talvez, até essa sentença é discutida, porque a gente tem tanta métrica, o marketing está indo para um nível de automatização tão forte, que talvez essa talvez a coisa que mais encantou no marketing digital. Esse risco vai cada vez mais diminuindo. O nível da assertividade é maior, não é? A coisa vai começando a te dar elementos de indicadores, de métricas e de condução, muitas vezes online, para você conseguir fazer os ajustes, você conseguir fazer os teus movimentos táticos sem se distanciar daquela estratégia, e você conseguir alcançar o teu alvo de entrega e de venda, é evidente. E aí isso é fascinante.
Isso é um nicho de oportunidade. Eu vi muitos. É evidente que ao longo desses últimos anos eu ganhei mais cabelos brancos, né? E eu não pinto cabelo, meu cabelinho é branquinho mesmo, né? Então, muito orgulho de cada um que está aqui. Mas ao mesmo tempo, cara, isso dá um tesão maluco de você conseguir perceber que diante de todo esse universo transformador, e se a gente fosse conversar, falar um pouco das impressões que eu tenho com relação a tudo que tem modificado, não é? É algo que lhe deixa extremamente esperançoso. Não é? Eu sei que a gente tem tido uma dificuldade tremenda de conseguir fazer talvez a travessia, e muita gente carimba, né? Eu fui pela casa assim, não que eu negue isso, mas aí diz, Júnior Guerreiro da Antares, uma agência tradicional do mercado, aí pá, aquele negócio assim, e aí eu estou fazendo um esforço gigantesco, e graças a Deus que eu acho que eu estou obtendo êxito, né? Sempre acreditando muito nas pessoas, não há muito segredo, de peito aberto, se entregando, as pessoas me conhecem, sendo extremamente, cada vez mais transparente naquilo que eu pretendo fazer. E desculpa que talvez eu tenha me distanciado um pouco, mas é porque é apaixonante sobre isso, e tentado identificar toda essa transformação. Aí eu falo só um pouquinho mais, desculpa, vou tentar concluir. Sobre essa transformação da pulverização das mídias, da questão da discussão das plataformas, da questão da intervenção do mobile, né, que é algo que dá dificuldade de retenção de atenção, que é a base inicial do ciclo de entrega da propaganda, né? Só lembrando, atenção, interesse, desejo e ação. Então, se você não abre a atenção, você não tem nada, o jogo nem começa. Então, já essa loucura de você conseguir, desse desafio nosso, diante dessa complexidade, desse verdadeiro enxurrada de formas em que as pessoas são atingidas pelas mensagens e pelas mais diversas mídias tradicionais ou as mais novas, para a gente conseguir fazer com que essa mensagem chegue no público que a gente deseja. Né? Essa tem sido, e é isso que eu tenho me debruçado ao longo desses últimos 5, 10 anos, para conseguir posicionar a minha empresa e ela conseguir entregar valor aos nossos clientes. Perfeito, isso é um ótimo gancho. A gente tem aqui dentro da nossa comunidade, né, pessoal que está tentando inovar na área de design de interiores, o pessoal que está tentando inovar na área médica, o pessoal que, como você falou, né, tradicional, uma área mais tradicional de engenharia civil, que está tentando criar escalabilidade em projetos disruptivos. Você, Guerreiro, com tua bagagem aí, com tua visão de mundo atual, qual seria teu conselho para esse pessoal nessas áreas? Caramba, fala assim, mas tem conselho, né? Então, mas não tem como fugir também dessa forma da gente expressar o que a gente quer compartilhar e contribuir, né? Eu estava lendo agora há pouco, aí vou voltar um pouquinho ao Murilo, quando eu li, o que transformou a vida do Murilo foi a Universe Singular, Universe Singular, eu acho que é esse o nome, que é a Universidade da NASA. E eles acabaram recentemente, o grande encontrão que eles fazem anualmente, e eles falaram uma coisa simples, eu adoro coisas simples, sabe? Adoro. Eu fico angustiado quando eu vou falar com uma pessoa que complica demais o processo. Eu acho que quando os caminhos são simples, eles são mais fáceis de serem encontrados. E eles falaram uma coisa que aí é ao lado, porque a Singularity é talvez o maior sinônimo de esperança hoje, de uma universidade que venda esperança. E olha, só uma curiosidade, o maior... Eles têm uma base de estrangeiros que ingressam na universidade. E a maior delegação do mundo é brasileira. Outro dado, que a gente tem um complexo de vira-lata, que é um negócio terrível. Quem mais usa os cursos online da Harvard são brasileiros. Pouca gente sabe. Eu vi outro dia na CBN fugiu o nome dele, já eu vou buscar para dar o crédito, comentando sobre isso, né? E a Singularity falou 3 coisas que eu acho que são fundamentais, são tão simples, talvez até óbvias, mas a gente esquece, que é criatividade,
empatia e coragem. As 3 habilidades que vão efetivamente mudar o mundo. Mas eu queria pensar uma delas, que para mim é a mais, não diria a mais importante, todas são importantes, tá? Descartar criatividade só se eu fosse louco. Não é? E coragem, então, acho que está nessa atitude de arriscar. Na startup tem isso na veia. Mas tem uma coisa mais bonita que eu quero falar depois, que eu acho que é algo que, por exemplo, as marcas lá atrás, só depois foram descobrir para se posicionar, que é o propósito. Né? As startups nascem de um propósito de mudar a vida das pessoas. Vocês compreenderem como isso não era tão claro num passado recente, e a startup já nasce com isso, né? Já move, né, nessa razão. E isso é que a conduz, não é? Escalar está no processo, monetizar está, mas é como se fosse viver, né? Quer dizer, viver para respirar. Pô, eu vivo para respirar, pronto, não existe. A empresa nasce para monetizar, mas ela nasce com o propósito de mudar a vida das pessoas. Isso é legal. E isso linka com a outra qualidade, que é a empatia. Né? Talvez a empatia seja o elemento mais transformador e mais importante para você usar no dia a dia de uma startup. De cara, você conseguir se colocar das pessoas que vão ser alcançadas para aquilo que você pretende entregar. Que valor, como é que elas vão receber, se é efetivamente aquilo. Eu sei que toda vez a gente cai naquela história dos Jobs. Steve Jobs dizia que as pessoas não sabem o que querem, a gente é que tem que apresentá-las, né? Esse era o conceito dele. Mas é verdadeiro, e está dentro também do processo de empatia. Você pode ir dentro do processo de empatia até se colocando aquele público que você pretende alcançar, que você pretende que seja transformado por aquela tua startup, conseguir descobrir que ele ainda não sabe que precisa daquilo. É verdadeiro isso que o Steve falava, e você está ali oferecendo. Então, se interessar pelas pessoas é o que conduz a minha atividade, né? O papel da essência da publicidade, isso não mudou, não vai mudar nunca, é fazer com que o publicitário crie ideias que façam conectar, façam gerar relação entre as pessoas e as marcas. Então as pessoas são o centro. Nunca foi tão verdadeira essa sentença. E por isso que a empatia está lá entre as 3 habilidades com tanto destaque, né? Que era uma palavra que ninguém nem usava, né? Empatia. Antigamente ninguém nem falava isso, né? Hoje em dia é tão forte e verdadeiro. O central da mensagem é colocar a pessoa no centro, né? Isso aí. Júnior, me fala mais um pouco do teu sócio. Me fala da tua relação com ele, como se conhecer. Sérgio tá um pouco afastado agora da agência, tá vivendo um desafio pessoal também. E Sérgio foi aquele cara que eu fiz o convite, porque eu percebi que ele tinha todas as qualidades que eu via no comunicação, porque se comunicação e publicidade tem que estar perto das pessoas, era fundamental que uma pessoa que pretende falar com as pessoas conseguisse compreender sobre a grande expressão que há do ser humano, que se concretiza através das expressões artísticas. E ele era um cara que lia e escrevia muito bem, e escreve muito bem, e lia tudo, e era um cara assim que me apresentou muito. Era um comprador quanto mais, sempre foi, e era uma loucura, porque eu era o financeiro da agência, e aquilo me angustiava, que ele comprava muito, ele comprava bastante, principalmente em São Paulo, né? Ele era conhecido pelo nome na Livraria Cultura em São Paulo, tanta coisa. E ele era o cara também que gostava muito de cinema, né? Imagem sempre foi, sempre será, né? O cérebro, ele consegue decodificar a imagem 60 vezes mais rápido do que um texto. Por isso que no storytelling, o texto é extremamente importante, mas as imagens conseguem traduzir o que você pretende passar com muito mais rapidez, porque o cérebro consegue fazer essa leitura. Imagina nós que fomos criados vendo imagem em movimento. Imagem em movimento. Não é?
aí ele processa isso com maior rapidez. E aí eu fiz o convite, meu brother, meu irmão, é o cara que pensou, um cara que pensou muito do que a gente construiu ao longo desses 30 anos, o DNA que nós temos de responsabilidade social, que está lá. Eu sou padrinho do MEC Feliz há quase 17 anos. A gente teve uma construção que passou por várias instituições e continuamos até hoje. E, né, eu estou citando aqui o MEC, porque o Donos do Amanhã talvez seja uma coisa mais viva, mas também na área de esporte, na área de cultura, porque eu fiz muito tempo também, eu cantei no coral universitário, tive uma passagem pelo teatro como diretor de iluminação de espetáculos nascendo aqui na universidade, do qual muito me orgulho. Eu sou o iluminador, digo isso com muito orgulho, da trilogia de Solha, porque a gente sabe disso. Solha escreveu, vocês conhecem Solha, Valdemar Solha, então eu fiz iluminação de Burquês Homeliantes, de A Verdadeira História de Jesus, da Batalha de Ol contra o Gigante Fé. Então toda essa mistura, por isso que eu acho que eu estava muito mais próximo de trabalhar esse contato com as pessoas através da propaganda do que do direito, não desmerecendo que o direito também está muito encontrado nas pessoas. Perfeito. E como é que era nessa época, principalmente no começo, a tomada de decisão? Se você teve algum caso de decisão difícil de negócio para tomar, você tinha sociedade, então tinha que ser conversado. Tem alguma história dessa primeira fase aí? Éramos 3 na época, hoje somos de novo, engraçado isso. A gente sempre teve no número de 3, de certa forma facilitava. Tiveram pouquíssimos assim, conflitos de direcionamentos, pouquíssimos. E quando houveram, ganhava a maioria, 2-1 e tocava para frente. Então era sempre aritmético, né? 2-1, então fica aí que a gente na próxima vez você ganha, cara. Nós somos sempre uma empresa muito horizontalizada. A gente sempre teve isso, portas abertas, né? Tem uma estrutura muito pequena que eu acho que a gente conseguiu preservar dentro desse tamanho. Em alguns momentos a gente foi um pouquinho maior. E no mundo atual, eu acho que muito nessa trajetória que a comunicação teve ao longo desses anos, em um mercado médio, pequeno como o nosso, isso nos dava muita agilidade, nos dá ainda hoje, muita agilidade, e eu acho que isso é um diferencial também. Mas só você conduzir uma lancha do que você, às vezes, conduzir um transatlântico, né? Então você consegue fazer as manobras mais rápidas. Isso ajudou bastante. Mas eu acho que tem um sentido mais forte dentro dessa trajetória da gente, que era a capacidade da gente conseguir respeitar as pessoas, fazer com que as pessoas que estavam com a gente cresçam. Quem melhor fala sobre Antares são as pessoas que estão aí pelo mercado, né? Tem muitos profissionais em todas as áreas, e eu acho que elas conseguem dar um depoimento maior da capacidade que nós tivemos de tornar a agência também uma escola, porque a gente sempre investiu muito, a gente colocou muita gente para estudar fora. Eu me lembro que em 97 a gente chegou a levar naquela ocasião 12 pessoas para fazer Escola Superior de Propaganda e Marketing no curso de férias, tudo pago e custeado pela agência, e depois a gente ia também junto com todo mundo. Isso, sem dúvida, nos trouxe até aqui, e com certeza vai fazer que a gente prossiga aí por mais 10 anos. Tem muito gás ainda, muito carvão ainda para queimar. Beleza, Júnior. Agora, me diga uma coisa, a gente tem nosso público e nosso networking, muita gente jovem, que pode estar se perguntando aí o que faria com que eles se tornassem interessantes para você como parceiros, tá? O que um empreendedor jovem agora deve ter para você olhar para eles e dizer, esse cara é diferente, esse cara aí tem muito que crescer? De cara, um pouco as 3 habilidades que eu citei agora há pouco, né? Talvez o exercício de demonstrar empatia mais no dia a dia, né? Mas é fundamental ter coragem para chegar junto. Eu adoro acreditar nas pessoas, certo? Na capacidade das pessoas. O tete a tete, o olho no olho. Né? Acredito demais nisso. E acredito muito nas pessoas que são muito simples. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, vocês vão me perdoar aqui, né? Me revelar assim.
Eu brincava muito em sala de aula. Eu gostava muito do forró do moído. Eu gosto muito do forró do moído. E nem existe mais. É muito para fazer uma analogia das pessoas ficam moendo as coisas. Acho que as pessoas precisam ser mais diretas, mais objetivas, mais transparentes. Então, essa é a característica. Fora é a capacidade e a competência que cada um tem que buscar. E aí, meu amigo, é hard work. Não cai do céu, sabe? Essa parada do mito de que o cara nasceu com aquele dom de criatividade, isso é uma das coisas que no curso do Murilo ele começa a destruir de cara. Essa história de achar, o cara é um mito, o cara é muito bom. Se você for atrás, o cara ralou bastante. É hard work. É aquela história do Mão Santa lá do Oscar Schmidt, né? É o Mão Santa, porque ele fazia um cara que derrotou os Estados Unidos, né? Um cara que não foi para a NBA na época porque não se permitia, senão ele saía da seleção, ele queria estar lá. O Oscar Schmidt, poucas pessoas sabem disso, terminava o treino, todo mundo ia para o chuveiro, para casa, e ele ficava na quadra e ele treinava, em média, 1.000 cestas de 3 pontos. 1.000. Então não tem segredo. É ralar. As pessoas me perguntam, Guerreiro, como é que tu, depois desse tempo todo? Eu tenho amigos do tempo de colégio, né? Que está comigo aí, que a gente se reúne e tudo mais. Ele diz, cara, porque tu não vai curtir as coisas que tu conquistou? Então, porque não é por aí. Eu quero aí como é que tu consegue ainda querer essa parada de estar refazendo a agência. Primeiro porque eu encontrei minha arte, eu amo o que faço. E segundo porque eu tenho que estudar, velho, eu tenho que ralar. Se eu não ralar, eu não vou ter a competência que eu quero entregar. Então, não há muito segredo com relação a isso. Ralem bastante, fracassem, façam os seus micro fracassos, aprendam com os fracassos. A gente aprende muito errando. É evidente que quando a gente for para o jogo, a possibilidade de erro se reduz bastante e hoje a gente tem N ferramentas, falei rapidamente aqui da automação do marketing, nos permite, e mesmo no risco anterior, fazer teste para que a gente possa entregar coisas mais assertivas. O êxito hoje está muito mais próximo, desde a gente consiga cumprir todas as etapas do processo, da estratégia que a gente traçou, e o resto, meu amigo, é hard work, é braço, vamos para cima, é coragem, vamos. Perfeito, Guerreiro. Então, a gente vai passar agora para perguntas e respostas. Se você quiser fazer uma consideração final antes das perguntas e respostas, pode fazer, senão vamos direto para ela. Não, eu queria deixar a agência, mais uma vez, de portas abertas. É evidente que hoje em dia o insumo mais precioso da gente é o tempo, não é? Então, a gente lida com o tempo, não existe tempo Unibanco, 30 horas, né? Então a gente só tem um dia com 24 horas, mas se marcar, quiser ir lá, fazer uma visita, convencer, tomar o cappuccino da Cris, lá que é tão famoso, a Antares é tão conhecida, a gente está aberto, eu vou deixar meus e-mails, meus contatos, eu sou online 24 horas, isso até é motivo de briga em casa às vezes, mas eu não consigo me desligar, né? Em todo canto, no WhatsApp, até Pinterest eu tenho, tudo que aparece, velho, eu vou lá fuçar, vou lá conhecer. É outra coisa que eu acho que todo mundo que trabalha nessa área não pode ter preconceito, não pode dizer que não tem tempo. Tem que abraçar, velho. Pelo menos eu vejo assim. Se você não vivenciar a plataforma, você não tem condições de compreendê-la. Você vai para até ler, saber como é. Então eu quero a minha mensagem final é essa. Porta aberta, me convidem, gente. Adoro esse momento aqui. Vocês não sabem como é importante essa troca. Me faz repensar, rever tudo. Eu tive um momento de reflexão em vir aqui. Tive um pinga-fogo com 2 pessoas da agência para eu tentar trazer um pouco e recordar muito o que acontece. Então, para mim já foi valioso. Está aqui, para mim eu já ganhei. Espero que tenha sido valioso e tenha sido satisfatório também para vocês. Tá, muito obrigado.